Paz, Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Abra sua Bíblia. Uma hora morre do coração. Abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo de número 1. E vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Diz assim: E veio palavra do Senhor a Jonás, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia saiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendeu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, de diante da face do Senhor. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Que bom é estarmos na perfeita vontade de Deus. E se estamos aqui hoje na vontade de Deus, é maravilhoso. Mas o melhor é permanecer na vontade de Deus. E esse personagem Jonas, ele nos faz refletir sobre a nossa vida como cristão. Como somos como cristão. E eu sei que em algum momento, algum de nós aqui, teve a síndrome de Jonas nas nossas vidas. E algum de nós aqui hoje está lutando contra a síndrome de Jonas. Qual é essa síndrome? A síndrome de não fazer a vontade de Deus e querer fazer a nossa própria vontade. Achar que Deus, Ele tem a vontade permissiva dEle, e se eu quero, eu faço, se eu não quero, eu não vou fazer. E pronto. Mas Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos resgata, quando Ele nos traz a presença do Senhor, quando Ele nos coloca em um lugar, Ele nos coloca com um propósito. E Deus te trouxe aqui com um propósito. Cada um de nós tem um propósito específico na casa do Senhor. Cada um de nós tem algo para fazer para Deus na caminhada cristã. Cada um de nós vai escutar um dia a voz do Senhor, e se já escutamos, temos que tomar cuidado sobre aquilo que devemos fazer para Deus. É tão interessante que diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra veio para ele. E a palavra veio para a minha e para a sua vida. Eu sei exatamente qual é o meu chamado. Eu sei exatamente para o que Deus me salvou. Eu sei exatamente para aquilo que Deus me comissionou. E você sabe também. Você sabe que se Deus te colocou na música, é na música. Se Deus te colocou para pregar, é para pregar. Se Deus te colocou em missões, é para missões. Se Deus te colocou para evangelizar, é para evangelizar. E todos nós temos algo de Deus para fazer. Ninguém aqui pode ser um servo inútil na casa do Senhor. Todos nós. E o Senhor disse a ele: Levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Para que você entenda, Nínive era uma cidade muito sanguinária. A capital da Síria nessa época, então, era uma cidade que, quando dominava alguma nação, eles violavam suas mulheres, estrupavam, eles esquartejavam os homens. Eles eram homens sanguinários, homens que, de uma certa crueldade. Assim revelam os livros de história. E essa crueldade passou também sobre Israel, sobre Jerusalém. E Jonas tinha todos os motivos do mundo para não querer ir pregar lá em Nínive. O primeiro, exatamente por esse motivo. O motivo de essa gente ter sido muito má com o seu povo. Quem sabe com alguns familiares deles que morreu
não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas também Jonas tinha a preocupação de chegar lá e ser mais uma vítima nas mãos dos assírios. De chegar lá e dizer, olha, arrependam-se, senão vocês vão todos morrer. E os assírios o escalpelar, ou matar, ou torturar, não sei. Jonas tinha todos os motivos para não fazer a vontade de Deus. E sabe o que eu entendo? Motivos é o que não falta para nós não fazermos a vontade de Deus. Você vai ver na Bíblia homens e mulheres dando desculpa para não fazer a vontade de Deus. Há um dizendo que, Senhor, eu sou gago. Outro dizendo, Senhor, eu sou boiadeiro. Outro dizendo, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Sempre temos uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é perfeita. E quando nós decidimos nos colocar na vontade de Deus, Ele respalda tudo aquilo que Ele decidiu fazer nas nossas vidas. E o que me chama a atenção no versículo 3 é exatamente o seguinte, que Jonas se levantou. Parece que está bonita a história, parece que Jonas se levantou. No versículo 3 diz, e Jonas se levantou. Jonas 1:3, e Jonas se levantou. Mas ele se levantou para quê? Para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. O caminho até Nínive eram exatamente, segundo alguns livros, 900 quilômetros a leste. 900 quilômetros a leste estava Nínive. E Tarsis, uma cidade da Espanha, hoje, ela estava a 4.000 quilômetros a oeste de Jerusalém. A perfeita vontade de Deus estava a 900 quilômetros. E para fugir de Deus, ele tinha que caminhar 4.000 quilômetros. É interessante isso. Que às vezes nós decidimos não fazer a vontade de Deus, e eu escutei alguém por aí dizer que o deserto é inevitável na vida do crente. E eu concordo. O deserto vai acontecer na vida do crente. O deserto vai vir na vida do crente. E tem momentos como Jesus, que o Espírito Santo de Deus é quem vai te levar para um deserto, para você provar para você mesmo, não é para Deus não, você provar para você mesmo, que você pode ser fiel a Deus. O deserto de Jesus durou 40 dias, mas o deserto daqueles homens que foram tirados do Egito, daquelas mulheres que foram tiradas do Egito, durou 40 anos. O deserto é inevitável. Mas o tempo de permanência no deserto depende de cada um de nós. O deserto nós vamos ter que passar sim, porque Deus poderia tirá-los ali do Egito e levá-los para a terra prometida, fazendo como fez com Filipe, fazendo como fez com muitos, arrebatando eles dali e levando a outro lugar geográfico. Mas no meio de tudo havia um deserto para passar. Não para ficar andando em círculo, 40 anos. 40 anos por não querer fazer a vontade de Deus. O interessante é que Deus, quando Ele nos leva ao deserto, Ele é quem nos sustenta também nesse deserto. A provisão vem no deserto. Quando você está passando o deserto e quando o Espírito de Deus te leva aí, e esses desertos são muito bons de passar, porque você aprende a depender de Deus, você aprende a ser fiel a Deus, você aprende quem é Deus quando o Espírito Santo de Deus te leva num deserto. O problema é quando você entra num deserto por conta própria. É quando você decide ficar no deserto por conta própria,
andando em círculo e fora da vontade de Deus. O caminho para aqueles israelitas era muito curto. Era caminhada de 3, 4, quem sabe 40 dias, vamos pôr. Mas eles ficaram 40 anos, porque não quiseram estar na vontade de Deus. Jonas se levanta, mas se levanta para ir fora da vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos que também arcar com as nossas despesas. Quando Deus te chama para algo, Deus te supre. Quando Deus te manda fazer algo, Deus, Ele banca sua viagem. Deus, quando Ele te chama para fazer algo, Deus paga todos os seus gastos. Deus te provê. Deus manda vir maná do céu. Deus manda vir roupa para a sua vida. Deus manda vir calçado para os seus pés. Deus manda vir alimento para a sua boca. Quando Deus te chama, Ele provê. Mas quando você sai da presença de Deus, há algo escrito aqui que quem sabe você não leu bem. Para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou ali um navio para Tarse, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele. Ele teve que pagar a passagem dele. Ele teve que custear os gastos dele para sair da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, quando você decide dar um passo fora daquela que é a vontade de Deus, você tem que pagar os seus gastos. A viagem já é por sua conta. Você já viu isso? Quando Deus te chama para algo e você não quer obedecer, e você diz, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos a vontade de Deus. Você paga os seus gastos e parece que nada prospera. Ele teve que pagar uma viagem de 4.000 quilômetros, longe da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. Ele comprou a sua própria passagem. E às vezes nós compramos a nossa própria passagem para fora da vontade de Deus. É igual a irmã que casou com alguém e teve que se separar porque aquele marido batia muito nela. Pastor, ele me batia muito, eu tive que me separar. Eu conheci uma irmã assim na Bolívia. E eu disse, e agora, irmã? Não, esse outro me bate menos. Não adiantou nada. Trocar de marido, trocou 6 por meia dúzia. Às vezes não adianta nada a gente sair da vontade de Deus. Deus tem os seus planos para as nossas vidas. E você está num projeto, num plano estabelecido por Deus, que vai muito mais, mas muito mais além do seu raciocínio humano. Daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez aquilo que você faça pareça insignificante aos seus olhos, mas existe uma grandeza para Deus nisso que Ele te mandou fazer. Por isso, nós não podemos ser servos inúteis. O servo inútil só faz aquilo que foi mandado. O servo útil, ele vai um pouco mais além. Ele vai um pouco mais para lá. Lá na Bolívia eu já contei isso e vou repetir. Na bateria tinha começando o culto e eu disse, irmão, pega esse chinelo aqui para mim. E quando eu voltei, que a casa era embaixo, fui, me troquei, voltei para o culto já começando, tinha um chinelo lá. Eu disse, irmão, você não tirou o chinelo? Ele falou, pastor, eu tirei o chinelo que o senhor mandou. Esse outro pé o senhor não mandou não. Parece brincadeira, mas é verdade. Os 2 pares de chinelo, o par de chinelo estava ali, os 2 pés estavam ali, mas ele decidiu tirar um só, porque eu só apontei para um. São coisas que acontecem que não dá para acreditar, mas é a verdade. Jonas pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Jonas sai da presença de Deus. Jonas decide sair da presença de Deus.
Quantas pessoas nós conhecemos que decidiram sair da presença de Deus e estão pagando um preço caro hoje. Pessoas que estavam na igreja ministrando, pessoas que estavam na igreja fazendo a vontade de Deus, atendendo o chamado do Senhor e decidiram sair. Mas é o tal negócio, quando sai, não é só ele que sofre, não é só o infeliz rebelde que sofre. Se é casado, sofre a família também. Se está numa empresa, sofre a empresa também. Porque quando saímos da presença de Deus, corremos o risco de perder tudo aquilo que Deus estava projetando para a nossa vida. Esse homem sai, mas quando você sai da presença de Deus pensando que vai chegar em algum lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. A passagem era para Tarsis, mas Jonas não sabia que ele não ia chegar a Tarsis de jeito nenhum. Eu não sei quantos quilômetros depois, eu não sei se 900 quilômetros depois, eu não sei se 1000 quilômetros depois, a Bíblia diz no capítulo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Deus fez uma grande tempestade. Tem tempestades na sua vida que não atribua ao diabo. Tem tempestades que você está passando na sua vida que o diabo não tem nada com isso. Tem tempestades na sua vida que foi Deus que está usando para você voltar aquilo que Deus te chamou para fazer. Esses dias um irmão disse: pastor, temos que ajudar um pastor que não tem nem o que comer na casa dele. Eu disse: como assim? Não tem nem o que comer, pastor. Sabe, como homem me dói o coração. Como homem me entristece. Mas tem momentos que nós não podemos também deixar ou deixar de entender o agir de Deus na vida de uma pessoa. Tem vezes que Deus necessita levar uma pessoa ao pó para ela entender qual é o chamado de Deus na vida dela. Tem vezes que nós queremos dar uma ajuda, mas não podemos ajudar, porque tem vezes que é Deus tratando com aquela pessoa. Tem vezes que é Deus fazendo com que o barro reconheça que Deus é Deus sobre a vida dele. Quando saímos da vontade de Deus, o vento se levanta. Por isso eu tenho muito, mas muito medo. Quando alguém diz: eu não vou tocar. Eu vou sair da igreja, não vou mais tocar. Essa igreja... Irmãos, só saia de um lugar se for a vontade de Deus, porque o preço vem alto, a conta vem, pode ter certeza. Deus tem ainda seus ventos para levantar, para mostrar que nós somos dependentes dele em tudo. Por isso eu quero colocar a mensagem, o nome dessa mensagem: você compra a sua própria passagem para Tarsis. É você mesmo, compra a sua própria passagem para Tarsis. Marcos, capítulo 4, 37 e 41. Marcos 4, 37 ao 40 diz assim: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Mesmo no meio dessa tempestade que você está passando, pode dar um glória a Deus que o seu mestre, o seu Salvador, ele está junto
de ti. É. Jesus, o vento está soprando, mas ele está ensinando algo maravilhoso para os seus discípulos, que é necessário despertá-lo. Fazer com que ele venha a colocar os olhos em nós outra vez. Todos nós saímos de nossa casa para adorar a Deus. Ninguém aqui veio adorar o bichinho do chifre, não. Todos saíram para adorar a Deus. Só que Deus não está buscando adoradores, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não na carne e na mentira. Deus está aqui hoje, no meio de nós, vendo se tem alguma viúva com 2 moedas, dando tudo o que tem. Deus está aqui no meio de nós, buscando alguém que chame a atenção dEle. Deus está aqui. E despertaram-lhe e lhe perguntaram: mestre, não se dá que pereçamos? Oraçãozinha curta, mas eficiente. Porque no meio da tempestade, não adianta você correr para o pastor Jorge Luiz Amorim. Não adianta. Não adianta você correr para o profeta, não adianta. No meio da tempestade, você tem que correr para aquele que tem o poder para solucionar a tempestade na sua vida. É aquele que tem... irmãos, eu sei do que estou falando. Eu já passei por tempestades que eu mesmo busquei. Ventos que Deus soprou na minha vida por eu não querer fazer a vontade de Deus. E eu sei que muitos aqui também. Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, e ele, despertando, e ele, se manifestando, e ele, dizendo: eu estou aqui, eu não saí não. Rebeldinho, eu estou junto de você. Eu estou só esperando você me invocar. Eu estou só esperando você dizer: Senhor, estou perecendo. Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem é porventura este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tem vezes que não estamos nem conhecendo Jesus. Mas quem é esse? Quem é esse que está caminhando comigo? Quem é esse? Outra passagem também, Mateus 14, 22, 27, diz assim. Mateus 14, 22 e 27. Logo em seguida, obrigou-os aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, indignantemente lhe disse, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Tem momentos que Deus vai deixar até você ir sozinho, para você ver que sem Ele, nada você pode fazer.
Pode ver. Às vezes a pessoa fica brava aqui com a igreja, fica brava com o pastor Jorge, com a pastora Miriam, com o Sandro, que a gente fica mais bravo. Brincadeira. A gente fica bravo com o Daniel Dias, com os obreiros, e aí não vou mais na igreja. Mas um dia tem que voltar. Tem que voltar. Ou tem que voltar para pedir perdão, ou tem que voltar para dizer eu errei. Mas pastor, o senhor está dizendo que isso tem que acontecer? Não, é inevitável que isso não aconteça. Porque chega uma hora que a pessoa entende que a bênção só está em Jesus. Sair da igreja não vai resolver nada. Eu brigar com o irmão e sair da igreja não resolve nada. Resolve se eu for o irmão e dizer, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu errei, você errou e estamos juntos. Porque a gente briga como obreiro. Esses dias, por exemplo, o Reginaldo Pinha queria bater no Almir. O Almir ficou com medo. Esses dias eu discuti com a Thalita. Mas eu tive que, no outro dia, chegar e dizer, Thalita, me perdoe. Te amo em Cristo. Porque essa é a nossa vida cristã. O Almir perdoou o Reginaldo por querer. Nós temos que viver essa vida cristã. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem o amor em nossos corações, não somos nada. Tem coisas que não é fugir da presença de Deus que vai resolver. E diz então, temeram os marinheiros, e a história segue. E eles então começaram a perguntar um para o outro, o que está acontecendo? E nós sabemos a história, e Jonas estava dormindo no fundo do porão do barco. Estava lá tranquilo, dormindo. Versículo 6 do capítulo 1 diz, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas 1, versículo 6. O mestre do navio, que não era nem crente, teve que despertar o dormilão. Esses dias eu estava escutando o testemunho do irmão. O irmão trabalhava com caminhão, e ele na estrada, aqui é o pastor Almir, um cara que, ele disse, pastor, o cara era do centro espírita. O cara falou assim para mim, seu lugar não é aqui no caminhão não, seu lugar é fazendo a vontade de Deus. Pastor, Deus usou aquele homem, aquele ímpio, para falar comigo, porque meu coração ardia quando ele falava. Tem hora que Deus vai usar até mesmo um bêbado para falar para você voltar à presença de Deus. Tem hora que Deus pode usar até mesmo uma jumenta para falar com você. Não foi assim com Balaão? Um animal de carga? Que tens, dormente? Levanta e invoca o teu Deus. Diga para o seu irmão ao lado, levanta e invoca o seu Deus. Invoca Ele. Invocar Deus é buscar com todo o coração. Você veio aqui hoje para exatamente fazer isso, invocar a Deus neste lugar. Invocar a presença de Deus sobre as suas dificuldades. Invocar a presença de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a vontade de Deus para a sua vida. E se você invoca, Deus responde, isso é maravilhoso.
Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus se lembre de nós. E ele pergunta: quem é você afinal? Eu sou hebreu, profeta. Aqui está minha carteirinha de profeta. Sou profeta, mas eu estou fugindo da presença de Deus. E para isso não suceder mais, a coisa não piorar, vocês têm que me jogar no mar. Porque a laranja podre sou eu. E é tão interessante que Deus, então, Ele prepara um vento que já estava ali, um peixe que estava ali, que pode ser uma tipologia de um vento na sua vida também. E o peixe traga Jonas. Deus manda o peixe fazer. O animal foi mais obediente que o homem. O peixe fez a vontade de Deus e o homem não estava fazendo. Coisa maravilhosa entender isso. Deus, Ele às vezes nos prepara situações para que nós voltemos à presença de Deus. E é muito fácil fazer a vontade de Deus. Como eu disse, se você está na vontade de Deus, se você está trabalhando para Deus, Deus também está se encarregando de você. Ele está te dando sapato, Ele está te dando comida, Ele está te dando roupa, Ele está te cuidando. Porque você está na vontade. Mas quando você sai da vontade de Deus, você que tem que bancar os seus gastos. É triste. É triste ver homens, às vezes, na rua. Você vai evangelizar e ele diz: eu já fui pastorear um mendigo hoje. Quantas pessoas eu conheço que já foram pastor e hoje estão mendigando? Porque saíram da vontade de Deus, porque ficaram nervosinhos em algum momento. Se sentiram chateados, se sentiram que não estavam sendo amados, se sentiram que estavam sendo perseguidos, se sentiram que ninguém me ama, ninguém me quer, mas estão pagando um preço pela desobediência. Versículo 17 do capítulo 1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Os teólogos dizem que Jonas exatamente morreu. Morreu dentro do peixe. Alguns dizem isso, outros dizem que ele ficou lá fazendo uma fogueirinha, sei lá como foi. Eu só sei que ele foi para dentro do peixe. Mas lá dentro do peixe, o capítulo 2 diz algo. Olha só, leia comigo o capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. No momento da dificuldade, no momento da disciplina, no momento que ele se deu conta que a coisa ficou feia, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque não confunda livre-arbítrio com a vontade de Deus para a sua vida. Confunda isso não. Deus não está aí para te ficar atrás de você, te cuidando. É como aquele filho que diz: pai, olha, eu vou correr aqui na frente desse carro. E você tem que correr atrás dele para tirar ele. Ah, pai, eu vou pular do prédio. Né? Ah, eu vou tirar ele. Não. Cuidado. E ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Do ventre da onde? Do inferno. Jonas estava até a ponto de perder a própria salvação.
Jonas estava a ponto de ir para o inferno. Jonas já sabia para onde ele ia, fora da presença de Deus. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu o quê? Eu o quê? Me lembrei do Senhor. É sempre assim. Tem um momento que você entende que é só Deus que vai poder te dar o livramento. Tem momentos que você entende que é só Deus que vai poder mudar a sua história. Mas é algo tão necessário você entender que na vontade de Deus você está caminhando com Ele. Fora da vontade de Deus, Ele está aí. Mas Ele está esperando você despertá-la. Ele está esperando você falar: Senhor, vou fazer. Olha eu aqui, vou voltar. Porque a graça de Deus é muito maior que a graça da igreja. A graça da igreja muitas vezes te disciplina, mas a graça de Deus te volta ao ponto de partida da onde você errou. Sabia disso? Deus, Ele vê diferente. Ele te volta ao lugar aonde você errou e diz: comece tudo de novo. Comece tudo de novo, aquilo que eu te mandei fazer. É maravilhoso. Lembrei-me do Senhor. Você tem lembrado do seu Criador na hora da angústia? Ou você tem murmurado na hora da angústia? E a Bíblia diz que no versículo 10 do capítulo 2: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Não foi em Nínive. Nínive não tem praia. Sabe onde eu creio que o peixe o vomitou? No lugar que ele decidiu tomar o barco, em Jope. Lá em Jope ele foi vomitado. E ainda bem que foi vomitado, né? Ainda bem que o peixe e vomitou. Quem entendeu, entendeu. Ele foi vomitado outra vez na perfeita vontade de Deus, aonde ele queria escapar. Só que existe algo: ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, e agora ele tem que começar o caminho de novo até onde Deus quer. Ele tem que começar do momento da caída, do momento do desespero, do momento que ele decidiu dizer: não vou mais. Esse homem estava a ponto de perder a salvação. Esse homem estava a ponto de ir para o inferno. Mas quando ele clamou ao Senhor, Deus, ele... irmãos, isso é maravilhoso. Pode dar um glória a Deus por isso? Deus apagou as suas transgressões e disse: filho, nossa história começa daqui de novo, ó. Seu passado já está perdoado. Vamos começar aqui. Toma uma folha em branco. Vamos começar a escrever tudo de novo. Você ainda é meu profeta, você ainda é meu pastor, você ainda é meu discípulo, você ainda é aquele que eu escolhi para algo. Isso é maravilhoso. E estou terminando, o versículo 3 diz:
E viu a palavra do Senhor segunda vez a Jonás, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e aconteceu lá o maior avivamento da história. O maior avivamento registrado da história. O avivamento aonde uma cidade inteira se converteu, onde o rei e os animais fizeram jejum, onde todos glorificaram a Deus pela pregação de um homem que decidiu voltar à presença de Deus. Um homem cheio de defeito, mas um homem que decidiu dizer: Senhor, eu vou voltar, desperta ao meu favor. Senhor, acalma a tempestade sobre a minha vida. Senhor, vem ao meu encontro outra vez. Quem sabe hoje você tem que despertar Deus ao seu favor. Quem sabe hoje você está passando alguma dificuldade, alguma tribulação, é porque em algum momento você decidiu parar, você decidiu entregar os seus cargos, você decidiu deixar o seu chamado, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito de se aposentar com Deus, só na hora que Ele quer. Não tem jeito de você dizer: eu vou parar, não vou fazer mais. Deus é quem te chamou e Ele te sustenta nessa caminhada. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você essa noite, que está decidido a voltar a Jope, ao ponto de partida da onde você decidiu sair da presença de Deus. Nesse lugar que Deus te trouxe aqui hoje para te vomitar, vamos por assim espiritualmente, a presença de Deus outra vez. Nesse lugar que você decidiu começar de novo e dizer: Senhor, vamos começar de novo. Do ponto que eu parei, eu quero retomar o meu chamado na sua vida. Tem alguém essa noite que quer retomar o seu chamado na sua vida? Alguém que necessita voltar outra vez ao lugar, ao ponto de partida? Ou todos estão na perfeita vontade de Deus? Ninguém decidiu sair daquilo que Deus te pôs para fazer. Todos estão seguramente aqui na perfeita vontade de Deus. Ou você quer estar na presença de Deus hoje? Dizendo: pastor, eu tenho um chamado, mas eu decidi fugir desse chamado. E eu quero voltar à presença de Deus. Tem mais alguém? Como irmão quer voltar à presença de Deus? Tem mais alguém que estava fugindo e encontrou o peixe no caminho, encontrou a tempestade no caminho? Se tem mais alguém, venha, senão vou orar. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, pela primeira vez, para falar contigo: eu sigo meus projetos na sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Quantas vezes estamos como Jonas, Senhor, querendo sair da presença Tua, Senhor. Tem pessoas aqui hoje, Senhor meu Deus, que estavam decididas a sair desta igreja, meu Pai. Pessoas que não estão contentes com isso ou com aquilo, Senhor. Pessoas que querem se desligar, ó Pai. Mas, Senhor meu Deus, que a Tua palavra entre no coração de cada um hoje, Senhor, e cada um possa reflexionar, ó Deus, que melhor é estar na Sua presença, na Sua vontade, ó Deus, do que tentar fugir da Sua presença, Senhor. Senhor, que cada um que está aqui siga sendo sustentado por Ti. Que cada um que está aqui, Senhor, esteja escutando a Sua voz e se levantando para fazer o correto, Senhor.
Pai querido, Pai santo, que a tua graça e a tua unção nunca falte sobre os teus filhos. E que o Senhor, meu Deus, venha, ó Pai. Venha, Senhor, meu Deus, mesmo trazer os desertos para as nossas vidas. Mas que nós venhamos a ter a fortaleza de passar esse deserto só o tempo necessário. Só para provarmos para nós mesmos que podemos, ó Deus, sermos fiéis a Ti, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós, em nome de Jesus.